Meu nome é Paulo César, sou diretor do Sindipetro Bahia, diretor da Federação Única dos Petroleiros e conselheiro deliberativo eleito na Petros, que é a Fundação Petrobras de Seguridade Social. Pronto. A gente tem umas perguntas para fazer para o senhor. Somos estudantes de Direito da Universidade Católica, 8º semestre, matéria de Direito do Trabalho Coletivo, ministrada pelo professor Marcos Gurgel. A gente gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Uma delas é quais são os maiores interesses e desafios da classe na atualidade? Tá, primeiro, parabenizar o professor Gurgel aí pela iniciativa, né? De botar vocês para fazer essa pesquisa, para conhecer o movimento sindical, a sua organização, suas demandas políticas. Especificamente em relação à sua pergunta, a nível nacional, mas que também aqui no nosso caso na Bahia tem um impacto muito grande, o nosso grande desafio hoje é barrar o processo de privatização do sistema Petrobras. Tá? A Petrobras é a empresa principal e você tem as empresas subsidiárias, como a Transpetro, que é a empresa de logística, como a PBio, que é a empresa que produz biocombustíveis, como nós temos também as termoelétricas que fazem parte do sistema Petrobras. E aqui na Bahia, onde nasceu o petróleo, nós temos todos esses segmentos, inclusive a fábrica de fertilizantes, a Fafem, em Bahia, que é também um outro segmento importante na nossa visão. Porque no nosso entendimento, uma empresa de petróleo como a Petrobras, ela tem que estar integrada e ela tem que ser do poço ao posto. Só que agora a gente fala que a Petrobras tem que estar integrada do poço ao poste, porque ela também tem termoelétrica, ou do poço ao pasto, porque ela também produz fertilizante. E por que a gente precisa de uma empresa integrada e a gente é contra a privatização da Petrobras? Porque no mercado mundial de petróleo tem o refino e tem a produção de petróleo. Tem uma lógica no mercado mundial de petróleo que é a seguinte: toda vez que o preço do petróleo sobe no mercado, a competitividade e o ganho no refino cai, porque o valor da matéria-prima, que é o petróleo, sobe. Também acontece o inverso: quando o preço do petróleo cai no mercado internacional, a margem do refino aumenta, porque o preço da matéria-prima cai. Então, uma empresa integrada que esteja forte na exploração de petróleo, esteja forte no refino, ela consegue sempre passar bem em qualquer que seja a situação do mercado mundial de petróleo. Se ela estiver bem no ponto de vista da venda do petróleo, ela vai ter o seu lucro baseado mais na exploração. Se por outro lado o preço do petróleo estiver muito baixo, ela vai ter um ganho e lucro na área do refino. E por isso uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras, ela consegue sobreviver a qualquer cenário econômico. Quando você vem e privatiza, e outra coisa importante, além de a gente estar na extração e estar na produção, você tem toda uma cadeia logística, que é a Transpetro, que tem, além dos terminais aquaviários, terminais terrestres, e tem os oleodutos, gasodutos, que fazem o transporte derivado. Você, para ter uma empresa de petróleo, é fundamental também você ter uma logística que faça o escoamento dos produtos. E a Petrobras, ela tem isso tudo, que foi o dinheiro de anos e anos de brasileiros, através do orçamento público, que construíram essa empresa e do esforço dos trabalhadores. E a empresa é altamente lucrativa. Então, na nossa visão, não há interesse nenhum de um governo que fosse sério, que pensasse no desenvolvimento do país e fazer a privatização de uma empresa e do sistema Petrobras. A gente só pode entender esse processo como um processo de interesses externos, onde os atuais representantes nossos eleitos, infelizmente, esse governo que está aí não foi o que nós defendemos, mas foi o governo eleito. Esses representantes, em vez de estarem defendendo os interesses nacionais, estão defendendo os interesses internacionais. E o maior exemplo disso é o que eles estão fazendo com a área do refino. Como eles querem entregar o refino para as petroleiras internacionais, o que é que essa atual direção da Petrobras fez? Reduziu a carga das refinarias para que fosse necessário importar derivado de petróleo, gasolina, óleo diesel, e ao mesmo tempo amarrou o preço do combustível aqui dentro ao preço do mercado internacional, com aumentos diários, semanais, mensais. Porque com isso também atrai os compradores
para comprar as refinarias e colocou à venda metade da parte do parque de refino brasileiro. Estão à venda das refinarias daqui da Bahia, Relan, Paraná, Manaus, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então, metade do parque do refino, que é Petrobras, está sendo entregue para a iniciativa privada. Eu gostaria de saber qual é a empresa no petróleo do mundo que, tendo um parque de refino que atende toda a produção do país, e entregar o parque de refino para outra empresa. Vamos pegar o exemplo da Rússia. Veja se a Rússia, que produz muito gás, ela entrega a sua produção de gás para as empresas estrangeiras. Vamos pegar a China, a Sinopec, que é uma empresa estatal de petróleo. Veja se ele entrega a sua área de refino ou qualquer outra para empresas estrangeiras. Então, para nós, claramente, o processo de privatização é contra o país, é contra os interesses nacionais. E esse governo que está aí está fazendo o jogo das grandes petroleiras. E isso se reflete também na maior descoberta que a gente teve, que foi do pré-sal. Pré-sal, que, como o presidente Lula dizia, era o passaporte futuro, e na época eu me lembro bem desse debate, eu fui para vários debates sobre isso, dizia que o pré-sal era uma mentira, que era uma fantasia. Hoje, mais da metade da produção nacional de petróleo já vem do pré-sal. Você veja, a exploração de petróleo no Brasil é desde os anos 50. O pré-sal tem 10 anos de existência. Em 10 anos de existência, o pré-sal hoje já representa mais da metade da produção de petróleo brasileiro. Então, isso ainda com várias áreas ainda a serem exploradas. Veja o leilão que está marcado agora para novembro. Só para vocês terem ideia do tamanho de números, hoje as reservas provadas no Brasil, aquelas áreas que já estão delimitadas, que lá está provado que ali embaixo tem petróleo, representam em torno de 12 bilhões de barris de petróleo. As áreas que vão para o leilão agora no final do ano representam 48 bilhões de barris de petróleo. 3 vezes o total da reserva provada de petróleo do Brasil. E o que é que acontece? Os estados, Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram por unanimidade a divisão do preço da renda do leilão. Quer dizer, até os 3 senadores da Bahia votaram a favor da divisão do bolo que vai da renda desse leilão. São 140 bilhões de reais que vão gerar o leilão. Agora eu pergunto, os estados vão receber 140 bilhões, o governo federal vai receber 140 bilhões, esse dinheiro vai cobrir rombos nos orçamentos, e a reserva de petróleo, com o que vai ficar? Com as grandes petroleiras. Então você está vendendo o futuro do país num segmento estratégico para qualquer país. Todo mundo sabe que o petróleo é fonte de disputa e guerras no mundo todo há mais de 30, 40 anos, e você está abrindo mão de reservas estratégicas para arrecadar 140 bilhões, que vai cobrir rombo orçamentário, e você está vendendo o futuro do país. Energia, água, energia, bem natural, você não entrega, você tem que ficar na mão do Estado. Então, fechando esse parênteses, o maior desafio nosso é barrar esse processo. Sim. E aqui na Bahia, especificamente no caso do Sindicato Bahia, o impacto disso é violento. Sim. Porque independente da privatização, a Petrobras vem vendendo aos pedaços o sistema Petrobras, que ela chama de venda de ativos, e aqui na Bahia ela está vendendo tudo. A Petrobras vai se retirar da Bahia se esse processo tiver êxito, que essa nova direção está tentando fazer. Então, a refinaria está à venda, os campos de petróleo estão à venda, as termoelétricas estão à venda, a fábrica de fertilizantes, eles fecharam a fábrica de fertilizantes, e hoje, além da fábrica de fertilizantes de Sergipe e a fábrica de fertilizantes lá do Paraná, que são todas Petrobras, todas estão sendo fechadas, você vai importar 100% do fertilizante da Rússia e da Europa. Ou seja, você vai deixar o país que é o maior produtor de grãos do mundo, né? Que tem a agricultura como uma questão estratégica para o desenvolvimento do país, o fertilizante, que é uma área estratégica para essa área, nós vamos ficar totalmente dependentes das importações, porque vamos deixar de produzir o fertilizante através das fábricas de fertilizante da Petrobras. Então veja que é um projeto que não beneficia o país. É um projeto que nos torna cada vez mais dependentes dos países lá fora. Ou seja, é um processo de desindustrialização. Nós vamos ser meros fornecedores de matéria-prima,
Sim. e importadores de matéria industrializada, que é isso que as grandes multinacionais, apoiadas pelos seus governos, principalmente Estados Unidos e Europa, vão fazer com o país e estão tentando fazer com a América do Sul. Agora, detalhe importante, se vocês acompanharem, a América do Sul está reagindo. Você já vê uma reação na Argentina, você já vê a reação que houve lá no Chile, você já viu a reação no Equador. No Equador foi o fim do subsídio dos combustíveis. Sim. No Chile é o preço do transporte, que também está vinculado à questão dos combustíveis. Na Argentina também pesou muito a questão dos processos de privatização que o Macri queria fazer e que o governo argentino já derrotou o Macri na reeleição. E isso, com certeza, mais cedo ou mais tarde, essa reação vai chegar no Brasil. Então, nosso desafio é parar o processo de privatização, manter a Petrobras na Bahia e, principalmente, fazer um processo de resistência para derrotar esse governo que está aí, porque ele não é nacionalista, não defende os nossos interesses. Certo. E diante dessa problematização, quais são as maiores dificuldades do trabalhador aqui no sindicato? Não diante do atendimento, mas dessa conturbação política. Os trabalhadores estão sofrendo um grande processo de assédio moral. Por quê? Você tem os trabalhadores que estão com tempo de aposentadoria. Esses aí ainda, se houver o processo de transferência forçada para outros estados ou de demissão, ele ainda pode conseguir aposentadoria junto ao INSS e conseguir uma complementação de aposentadoria junto ao seu fundo de previdência complementar, que no nosso caso aqui é a Petros. Mas uma grande geração que foi contratada de 2002 para cá, né, e que hoje está na faixa de 30 anos de idade e que agora foi presenteado, entre aspas, pelo governo Bolsonaro, que diz que agora eles vão ter que trabalhar até os 60 anos de idade ou mais, né, por causa da reforma da Previdência. Esses trabalhadores agora estão ainda no meio do caminho. E nesse momento agora eles estão sendo ameaçados nos seus empregos, e aqueles que já têm uma vida consolidada na Bahia simplesmente estão sendo transferidos ou pressionados a se transferir a toque de caixa, porque o discurso da empresa é que quem não for transferido será demitido. Então agora mesmo vocês estavam aqui, nessa sala aqui a gente está fazendo homologações. A gente tem feito muitas homologações no sindicato, não só de pessoas que estão em condição de aposentar, mas pessoas na faixa dos 30 anos que estão pedindo demissão porque não estão aguentando esse processo de pressão que a empresa está fazendo. Então, o nosso desafio, o nosso problema hoje maior de atendimento aqui é dessas pessoas que estão sendo ameaçadas nesse processo de retirada da Petrobras da Bahia, com ameaça aos seus empregos ou de transferência forçada, se eles quiserem ainda manter emprego em outras unidades da Petrobras, em outros estados. Mas que a gente acha também que isso aí tem vida curta. Porque depois que a Petrobras sair do Norte, Nordeste e do Sul e concentrar suas atividades em São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito Santo, que é o projeto dessa atual direção, a gente avalia que também mais tarde esse processo de venda, de privatização vai acontecer nesses estados. Então também não tem muita saída. Às vezes o trabalhador está saindo daqui da Bahia, se transferir para São Paulo, para o Rio ou para o Espírito Santo, pensando que vai ter uma sobrevida, mas a gente avalia que se esse processo de privatização não for barrado, essa alternativa ela tem vida curta, porque também esse processo de venda de ativos e de privatização vai acabar também atingindo esses trabalhadores que estão sendo transferidos e os que estão lá hoje, achando inclusive que estão ainda mais tranquilos. Essa é uma outra dificuldade, porque quando a gente está falando do Sindipetro Bahia, eu estou falando de enfrentar uma dificuldade real imediata, que é a saída da Petrobras da Bahia e demissão ou transferência dos empregados aqui. Mas você tem no Sudeste, tá certo? Você tem lá no Sudeste um problema. Agora mesmo nós fechamos nosso acordo coletivo com grande divisão. Nosso acordo é nacional. Uma parte dos sindicatos queria fazer a greve para defender os empregos. Outra parte dos sindicatos queria fechar o acordo coletivo. A parte que queria fechar o acordo coletivo estão nessas bases que não estão se sentindo ameaçadas nesse momento. E as outras bases que estão se sentindo ameaçadas
entenderam que o acordo coletivo não era a prioridade era a defesa dos empregos e a luta contra a privatização. Isso dividiu a categoria a nível nacional e a Federação Única dos Petroleiros, como ela existe para unificar os sindicatos a nível nacional, eu sou diretor da FUP, nós fizemos um encaminhamento para as assembleias dos sindicatos, no sentido de separar as duas coisas. Vamos aprovar o acordo coletivo, virar essa página e depois nós vamos buscar todos os sindicatos de maneira unitária para fazer uma luta contra a privatização e na defesa dos empregos. Porque da forma como está hoje, essa questão do acordo coletivo estava dividindo a categoria a nível nacional. E dividido, nós não vamos para lugar nenhum. Verdade.